tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de novembro de 2014, é uma sexta-feira, verbete de número 3.206. Ele tem 4 páginas, 46 logias e 20 máximas. O tema é Síndico Diplomata, Conviviologia. Quem redigiu o verbete é a neovetógrafa Rosa Cristóvão. Rosa... Boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de novembro de 2014, é uma sexta-feira, o verbete de número 3.206. Ele tem 4 páginas, 46 logias e 20 máximos. O tema é Síndico Diplomata e foi elaborado segundo a especialidade da conviviologia. Quem redigiu o verbete é a neoverbetógrafa Rosa Cristóvão. A Rosa Balassiev Cristóvão, ela é brasileira, natural de São Paulo, capital, graduada em Pedagogia, voluntária da Conscienciologia desde 1992, tenepsista desde 1998. O síndico diplomata é a consim homem-mulher profissional designada ou escolhida democraticamente, dotada de habilidades na manutenção da convivialidade pacífica para zelar ou defender interesses de associações, corporações ou condomínios, empregando o exemplarismo e a comunicabilidade interassistencial. Pensenologia. O holopensene pessoal da convivialidade sadia. Os convívio pensenes, a convívio pensenidade. Os passe pensenes, a passe pensenidade. Na fatologia, a qualidade apaziguadora da função de síndico, a atuação cosmoética, a flexibilidade. O fato de o local concentrador de muitas pessoas exigir boas maneiras na manutenção da convivialidade sadia. O uso da autonomia de função com parcimônia, a criteriosidade frente às decisões grupais, os equívocos involuntários, a autorretratação oportuna, a aceitação de heterocrítica quando necessária, a reciclagem pessoal perante os muitos desafios apresentados, servindo de exemplarismo, o ato de o síndico diplomata aproximar os condôminos, o ato de gentileza em datas comemorativas. Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, a comunicação parapsíquica, a paradiplomacia. Nós destacamos aqui que o detalhismo tem 15 máximos, o que representa um status assim, de bastante detalhamento do verbete. Na remissiologia, nós destacamos os seguintes verbetes: conciliação das interdependências, consim-solução, holoconvivialidade pacífica, polidez fraterna, vontade de acertar. A reciclagem, o exemplarismo e a assistencialidade do síndico diplomata propiciam aos condôminos convívio pacífico, respeito mútuo e conscientização sobre limites e responsabilidades. Qual saldo mantém você da convivialidade grupal na condição de condômino? Colabora com a pacificação grupal, respeitando limites no convívio interpessoal sadio? Na bibliografia específica, a autora contribui com 2 fontes de referência. Agora a gente vai ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise Enciclosapiens, que é composta por Marilene Raganin, que está aqui presente, Pilar Alegre, que também está aqui presente, e a Socorro Frazão. Condomínio, associação, interesses, defesa, gestão. Habilidade, competência, confiabilidade, exemplarismo, pacificidade.
liderança, respeito, gentileza, recinologia, traforologia, conviviologia, comunicologia, cosmoeticologia, grupo karmologia, auto-organizaciologia. Bom, antes da gente passar propriamente dito aí para nosso debate, né, do tema de hoje, quero fazer aqui alguns avisos. O primeiro é uma informação e um pedido, uma solicitação, que é sobre a publicação dos 500 verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia. Não sei se todos estão sabendo. Quando completarmos aí um grupo de 500 verbetógrafos, nós vamos fazer uma publicação com esses 500 verbetógrafos. E a gente já está aproximadamente com 440 e poucos. Eu não sei o número exato. Mas assim, com a Rosa hoje, é mais uma, né? Então o que a gente está pedindo? Para poder ser publicado logo a seguir de completarmos o grupo dos 500, que a gente já está solicitando por exemplo, uma foto, os dados pessoais, para poder preencher lá os dados da pessoa, para a pessoa participar ali no nosso livro, né, na nossa publicação. Então, eu vou dar um recado, eu vou ler agora o recado da Enciclosapiens, que é a IC que organiza, né, que é responsável por essa questão toda da publicação dos verbetes, e ela que está organizando, portanto, essa publicação. Então, ela pede o seguinte: a Enciclosapiens comunica aos autores de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia que está organizando a publicação de livro Memória com os primeiros 500 coautores da Mega Gescom da CCCI. Se você possui verbete publicado e defendido no tertuliário e não recebeu mensagem solicitando o encaminhamento de informações pessoais para essa publicação, por favor, entre em contato com a Enciclosapiens por meio do endereço 500 verbetógrafos. Esse 500 é em numeral e verbetógrafos no plural. Então é assim, 500 verbetógrafos @enciclosapiens.org. O Enciclosapiens, o em si, esse si é com Y, e o sapiens, o sa, é com 2 S. Então vou ler de novo: 500 verbetógrafos @enciclosapiens.org, ou acesse o site www.icge.org e procure o link Enciclopédia e em seguida 500 verbetógrafos para obter maiores informações. Então agradecimentos aqui da Enciclosapiens, da equipe Enciclosapiens, 500 verbetógrafos. E aí eu faço um pedido adicional aqui. Sendo você verbetógrafo ou não verbetógrafo, se conhecer alguém que tenha feito verbete, pergunte para ele se ele foi informado a respeito disso e passe a informação, porque aí a gente atinge mais rapidamente o público, né? O público dessa obra aí. Bom, a gente conta então com vocês. Outra divulgação aqui que a gente quer fazer é o curso que vai começar hoje à tarde aqui. Então, para quem já mora em Foz do Iguaçu, que está ouvindo a gente aqui, ainda dá tempo de arrumar as coisas e vir, né? Que é a introdução à serenologia, que vai ser dia 14 a 16. Eu começo hoje à tarde, que é a realização da pré-IC da serenologia, cujo nome é Serenos. Então, é um curso de introdução à serenologia. Tem os professores Frederico Gunning, Elizabeth Rodrigues, Rosemary Vitoriano e o Wilson Henning. Tá certo? Então, as informações vocês podem entrar em contato com o CAEC, as inscrições também são lá. O telefone 45, código de área, 3525-2652, ou então pelo e-mail caec@caec.org. Um outro também curso que a gente quer divulgar aqui é o curso Consciem Cobaia Voluntário
voluntária do conscienciograma, que vai ser realizado neste sábado, 15 de novembro de 2014, no horário de 15 às 20h30. Vai ser no pavilhão parapedagógico do CAEC, na sala 1. As inscrições também são feitas no CAEC, na recepção do CAEC. Tá bom? Então, esse Consingobá, quem mora aqui na Redondeza, dá tempo de se organizar para vir, né? Até, quem sabe, fora daqui de Foz também, né? Bem longe, nada que um avião de 2 horas não chegue até aqui, né? Então, tá bom. Então, Rosa, a pergunta clássica que a gente faz, assim, comum, de prática que a gente faz, é o que te levou a fazer esse verbete, com esse tema de verbete? Bom, e se durante a elaboração do verbete se caíram fichas a respeito do tema, também é importante a gente saber. Bom, de primeira mão, boa tarde a todos, né? Agradeço a oportunidade. Então, o verbete, quando eu entrei no meu condomínio em 2005, já em 2006, a ex-síndica me pegou no elevador e falou: eu vou te escolher para ser a minha substituta, você quer? Para mim foi uma surpresa, porque, né, nunca fiz nada com isso, nunca mexi. Aí eu aceitei, falei, tudo bem. Aí comecei já no final do ano de 2006 e fiquei pensando, falei, vou ou não vou, antes de resolver. Mas aí eu falei, nossa, vai ter tanta coisa para eu me trabalhar, sabe? Reciclar, poder ajudar, porque eu gosto muito de lidar com pessoas. E eu falei, isso vai me ajudar bastante. E quando vi verbete, tudo, eu pensei, puxa, que tema bom. É uma coisa que me mexeu, porque foi 6 anos que eu atuei como síndica. Até pedi a saída, por causa que eu vim para Foz, para ficar 6 meses aqui, né? Até na casa do Caio aqui, da Cris, para até trabalhar aqui, né? E aí eu deixei o cargo, né, para uma outra pessoa. Isso até porque no outro ano iria ser ainda assembleia para reeleger de novo, né? Mas aí a moça ficou e eu também aceitei, porque isso aí é normal e foi bom, né? Porque a minha etapa já estava concluída praticamente. E eu me senti muito bem, porque nossa, ajudou muita coisa na minha reciclagem, sabe? De posicionamento, coisas de falar não, que às vezes tem que falar, que é muito difícil para mim. Estou trabalhando isso, né? Então, e várias outras oportunidades assim também. E mostrar também os meus trafores, que eu gosto, assim, manutenção, ver o que é melhor, sempre acompanhando o condomínio. Já antes de ser, eu já era assim, já bati o olho numa coisa, sabe? Um olho clínico. Eu sou assim, né? Eu olhava assim, isso aqui podia mudar. Aí isso já era ainda outra síndica, não era eu. E eu quero mudar isso aqui. Eu quero não, gostaria, né? Eu vou falar para ela. E às vezes eu até falava, né? Então é isso me motivou muito, sabe? Antes de escrever eu já tinha até o nome, né? Síndico diplomata. Aí depois preparei a definição. Então tá ótimo. Então vamos aqui às primeiras perguntas dos teletertulianos. A verbetógrafa, a professora Rosa, de rosa para rosa, tá, Rosa? Hoje o jardim está cheio de rosas aqui. Na fatologia, página 13, primeira linha. Como manter a qualidade apaziguadora da função de síndico cercado por interesses múltiplos e tão díspares? A qualidade apaziguadora? Aí ele complementa, cercada de interesses múltiplos e tão díspares. Que deve ser uma complicaçãozinha ali então, qualquer. Né? Nisso, eu sempre falo, né? A gente tem que ter, assim, calma, entender as pessoas, sabe? Tem que ter muita gratidão. Isso é uma coisa muito importante no síndico, sabe? E conversar com... Nunca assim, bem calmo mesmo, sem precipitação. E ter um olhar bem assim com a pessoa. Até aqui eu tinha mencionado, assistencial mesmo, né? E outras coisas que até eu vou citar um exemplo. Por exemplo, tinha um condômino que teve uma reunião na casa dele, muito barulho, muita coisa. Então, em vez de eu chegar lá, por exemplo, bater na porta, dependendo de algum que já soube que é assim, até a ex-síndica era um pouco assim, pelo que falaram, né?
Então, eu ia, não lá na porta, eu ouvi o barulho, percebi, eu fui, interfonei, ele atendeu, e eu falei, olha, fulano, aqui é a Rosa, gostaria muito que você, olha, está muito bacana isso que você está fazendo, mas você pode diminuir um pouquinho o som, porque já passou do horário, você poderia fazer essa gentileza? Eu agradeceria muito, sabe? Com bastante... Com gentileza, com né? gentileza, com bastante tato, cordialidade, né? E aí a pessoa, olha, não dava minutinho, já melhorava. Continuava lá a brincadeira deles, mas já mais num tom, né, de acordo com o horário. Entendeu? Então é mais ou menos isso, sabe? Tem que ter um jeitinho. Jogo de cintura. Enfatologia, página 13, terceira linha. Como funciona na prática o uso da autonomia de função com parcimônia? A autonomia de função com parcimônia, como funciona isso? Parcimônia. Com calma. É mais ou menos o que eu comentei. Eu penso também que foi o exemplo. É, mais ou menos isso. Porque em tudo eu sempre usei esse jeito, né? Que faz parte da minha... do meu jeito, assim, né? Do meu... Como é? Da sua personalidade. O seu temperamento, meu temperamento, né? Então, qualquer coisa sempre foi assim, sabe? Solicitado com jeito, com educação, isso é muito importante, né? E nunca sendo assim, o dono da verdade, vai lá com toda a autoridade, sabe? Nunca usei disso. É que as pessoas, às vezes, não só na condição de síndico, mas em qualquer outra situação, quando tem alguma coisa contrária às normas, eles julgam uma ofensa à pessoa. Exato. E aí isso não é pessoal. Abaixo, né? Isso. Não é a pessoa, não é pessoal. Acontece. Porque eu tenho vários casos. Por exemplo, tinha uma senhora, tem ainda, uma senhora idosa, ela mora no 9º andar. E ela tinha o costume de deixar a plantinha no parapeito da janela. E isso com vento, 2 vezes chegou a cair. A primeira vez falei com ela, conversei, mas nem falei com ela, para não atingi-la, mas eu sabia que era. Porque era a única que deixava. Porque quando eu saía, eu sempre olhava para a fachada e ver mais ou menos o que está acontecendo. É um hábito, né? É o tipo da manutenção, né? Aí eu vi o vasinho, eu falei, ai meu Deus, esse vasinho. Mas aí eu falei pro rapaz, pro nosso zelador, falei, eu vou fazer um comunicado e vou pôr no elevador. E pus no elevador. E pus assim, favor, retirarem e tal, né? E aí eu falei, eu vou fazer assim porque a pessoa já vai saber, só para ela, né? E ela se tocou mesmo, ela veio brava, eu não falei com ela, mas ela sentiu que era para ela, né? Porque era ela que estava fazendo isso. Aí ela desceu toda brava, e eu falei para ela, não fiz com intenção nenhuma para a senhora ficar chateada, nem triste. Gosto muito da senhora, mas isso é um perigo, até porque se cair, olha só a responsabilidade de alguém passando, isso é muito perigoso. Ela não gostou muito, mas a gente sabe que tem isso, sabe? Mas aí tudo bem, depois ela passava por mim, deixava de cumprimentar, mas eu passava, bom dia, dona fulana, bom dia, dona fulana, entendeu? E ela, com o tempo, foi indo, também passou. Ficou mais tranquila. Então, é um jeito, né? Essa sua resposta era justamente essa pergunta que eu ia fazer. Queria que você pudesse complementar mais alguma coisa. Porque a grande dificuldade do síndico é ele fazer essa abordagem para o condômino, ver, vamos dizer assim, o que é melhor para o condomínio. E, às vezes, a pessoa que está sendo notificada, ela leva para o lado pessoal. Então, isso que eu vejo que é a grande dificuldade do condômino, pensar no grupo, o que é melhor para o condomínio, e não o pessoal, porque as pessoas, a gente sabe, devido ao processo egóico das pessoas, elas sempre, para mim, a florzinha lá, né, pegando essa casuística, era o melhor, mas para o todo, não é, certo? Então, se você pudesse, na tua vivência, na tua experiência que você teve, ampliar mais um pouco, porque eu vejo assim que essa é a grande dificuldade nossa, você pensar no todo e deixar o teu ego ali, né? E às vezes o síndico faz esse papel, vamos dizer assim, mal visto pelos condôminos, né? Porque ele está representando o que é o melhor para todos ali, né? Então vai vamos dizer assim, essa dicotomia ali, né? Certo. Ser neutro. Então, no caso aí, tem que ter a neutralidade, né? E outra, eu vou até citar de novo o exemplo dessa senhora,
não é uma compensação, mas é o tal jogo de cintura, que ela, por exemplo, ela dava muita ideia para o condomínio, e ela faz parte, ela era proprietária também, entendeu? Ela era que nem eu, então não tem, os condôminos têm voz ativa para tudo também, independente da gente ser síndica, a gente tem que acatar muita coisa deles, e estudar se dá para fazer, se não. E aí um dia ela chegou e falou, dá para pôr, ficaria muito mais bonito o nosso jardim, é pequeno, mas pôr uma iluminação vindo de baixo, as flores vão ficar bonitas, tal. Analisei, pensei, fiz um orçamento e vi o quanto saía e deu para fazer, sabe? Nossa, ficou muito feliz. Toda aquela, por exemplo, aquela tristeza do vaso se transformou. Foi diferente. Aí ela ficou... sempre a gente tem que... Você entendeu? Fazer a coisa mais... podendo dar mais geral, assim, né? Isso. E isso acho que serve para qualquer tipo de relação. Isso, também, podendo né? dar uma amenizada, é isso mesmo. Não precisa ser em condomínio só. Não é só em condomínio, até em família, relação, né? não é? Em família mesmo. Não fugindo do assunto. Hoje eu estou sendo inventariante. Eu tenho que ter um jogo de cintura para falar com a família a respeito disso e daquilo, porque sempre tem na família um primo que não se dá com o outro, tudo. Então tem que ter um jeitinho, né? É a diplomacia. A diplomacia. É a diplomacia, né? Você está se doutorando em diplomacia. Ajudou um pouquinho nisso? Não, pode ir. Podendo, eu ajudo. Ajuda, né? Porque vamos assim, como fazer... Porque tem aquelas normas do condomínio, né? Sim. Que você chega... Como fazer com que os condôminos leiam aquelas normas? Porque às vezes dá muito conflito, porque as normas já são feitas para quê? No que é o melhor para todos. Mas daí, hoje em dia, vamos dizer assim, devido muito ao excesso de informação que a gente sabe, internet, né, livro, leituras, ainda mais nós, no caso da conscienciologia, a gente sabe que aquela norma é importante, mas a dificuldade é de fazer ler. Porque só se a pessoa lesse aquelas normas e ela aplicasse, já evitaria muito conflito. Entendeu? Então, uma coisa interessante. Que é a dica que a senhora dá na sua experiência? Então, olha, uma coisa interessante que eu acho, eu não cheguei a fazer, estou sendo sincera, mas eu vi num condomínio fazer isso, só que eu fazia de outra maneira. Eu tenho ao lado do elevador, a gente tem a convenção, um quadro, né? E, então, quando surgiu até o caso do vaso, eu, numa hora bem tranquila, ela já estava calma, levei até lá, ela leu, eu falei, olha, tá vendo aqui? Não é questão que sou eu por ser síndica, que é uma coisa, é uma norma. Ela leu tudo direitinho. Mas o ideal é assim, quando chega ou um inquilino ou um condômino que comprou, um comprador mesmo, a gente xerocar a convenção, que geralmente o síndico tem, ou pede para a administradora, xerocar a convenção ou o regulamento também e dá para o inquilino, para o novo morador, sabe? E frisar mesmo, olha, é bom ler, para você ficar ciente de tudo isso direitinho. Isso é uma coisa... E dá para cada um, entende? Que entra. Que é a profilaxia, né? Se for analisar essas normas, né? Isso. Profilaxia. Tem que ler, né? É importante isso, muito mesmo. Porque às vezes a gente põe do lado também do elevador e a pessoa às vezes não lê. Sabe? A letrinha pequena, tudo não dá, né? Mas eu mesma, certos avisos, eu fazia o seguinte, muitas vezes mesmo, eu não fiz uso da administradora. Como meu tempo também era mais tranquilo, né? Liberado, devido não ter naquele momento um trabalho fixo, assim, mas, né? Menos, né, não fixo. Eu pegava, eu fazia, imprimia o que eu queria e mandava o zelador pôr embaixo da porta ou dar para cada um na hora que chegava, sabe? Porque tem um horário que vai, ou no almoço, ele dava. Então, que nem no caso de algumas mudanças que eu fiz no condomínio, eu imprimia bonitinho ali aos senhores condôminos, por favor, peço a vocês isso e isso, sabe? E isso funcionou muito para mim, muito mesmo. E letras bem grandinhas, assim. Agora, você não acha que tem uma coisa que é fundamental nisso tudo, que é a força presencial? Também, porque, né? Porque sem força presencial, o condômino pode tentar o que quiser que... tem isso. Porque você tem força presencial para fazer isso. Né? E aí... Algo que eu percebo bastante, até no condomínio, não é no condomínio onde a Rosa foi síndica, mas no condomínio onde eu moro, é que de vez em quando tem um painel dentro do elevador
e de vez em quando o síndico quer expor alguma coisa que é para leitura, ele coloca em letras maiores uma frase de fato que precisa ser esclarecida. Nós vivenciamos isso quando vai fazer uma manutenção na caixa d'água, quando vai fazer qualquer mudança dessa. E quando aquilo é novo, a gente acaba fazendo a leitura. Se usasse essa prática com maior frequência até para o esclarecimento das normativas, coloca uma normativa ao longo de 15 dias, tira, dá um tempo, depois você coloca uma outra norma, pode ser que isso vá esclarecendo aos poucos. É uma boa opção também. No caso ali do seu condomínio, que todo mundo entra de carro, né? Aí tem a portaria, ela deu a dica. Ela deu a dica. Porque às vezes já teve interesse de conflito, mas a norma seria profilaxia de uma série de... Né, com relação a nesse sentido mesmo. Porque eu vejo que isso aqui vamos dizer, do título aqui, né, síndico, convivialidade, né? Isso passa pela convivialidade. Com certeza, vi convivialidade. Então, é muito importante. Parabéns pelo verbete, já está Obrigada. Ajudando muito. Quer perguntar, Manu? Obrigada, Caio. A minha pergunta é aqui na crescendologia. Será que você poderia falar um pouco mais do crescendo, diplomacia e paradiplomacia? Diplomacia e para é de outra, né? Extrafísica. Quando amplia para uma percepção extrafísica também. Crescendo. Como que evoluiu da diplomacia para uma percepção extrafísica? Então, a gente... no paradigma que a gente já está, né, nesse nível, tem todo um parapsiquismo nisso. E eu, além da minha diplomacia, que eu posso falar assim, né? Eu tenho uma percepção, insight, eu conversando com o condômino, falando alguma coisa, eu já percebo. No caso, quando ele era que nem... Eu já tive muito condômino antagônico, sabe? Conforme o que você vai falar, tudo é negativo. Nada podia fazer. Qualquer reuniãozinha a gente convida, não dá. Mas não é você que tem acho que em todo condomínio, né? No nosso condomínio também. E eu não vou dizer que eu sou sempre a favor. Eu, às vezes eu sou antagônica também. Que se não tivesse ninguém antagônico, não tinha graça também, né? É que aquele se acentuava, sabe? Então todo mundo falava assim: vai ter assembleia hoje, será que fulano vai? Porque ele tomava conta da assembleia, né? Muita falação, muita coisa. A gente acata, é lógico, eu também sempre acatei. Mas aí eu já fui conhecendo, entendeu? Através de todos esses... assim, pelo jeito, a gente analisa, vai vendo como é. Era uma pessoa boa, como todos nós, né? E tinha um lado bem interessante, ele me mandava e-mail, falava como eu acho. Às vezes a gente é síndico, o condômino acha que é só a gente para fazer as coisas, e não é assim, entendeu? O condômino faz parte, ele teria até que nos ajudar em muita coisa, independente, não precisava nem pedir. Eu sempre falei, olha, em reuniões, se vocês quiserem ajudar para fazer isso ou aquilo, pode participar, fazer uma pesquisa, por exemplo, de mercado para uma mudança no caso, como eu tive, para modernização de elevador. Quem puder ajudar. E ele foi muito prestativo, mandava e-mail, olha, eu tenho tal lugar, tal. Só que também ele tinha a ideia de uma tal empresa, e não a que estava se cogitando em pegar, porque ele achava que aquela, por causa de ter mais status ou mais assim, era mais cara. Mas a gente vai percebendo, e aí eu falei, não, ele quer ajudar, mas é do jeito dele, e eu vou ver o que eu posso fazer, mas sempre conversando com ele, para ele ficar na melhor, assim, não ficar nervoso, sabe? Eu não gostava esses cargos de liderança também, quando a gente tem mais parapsiquismo, a gente pode fazer uma escolha melhor, né? Sim, ajuda muito isso, viu? Ter mais paciência com o outro. Ajuda, para todos até, porque eu também tinha a minha sinalética, eu percebi alguma coisinha, eu falava, eu estou sendo amparada nesse momento. Porque a gente sente falta naquele momento de uma resposta adequada, né? Para não ferir, magoar a pessoa. Compreensão. Legal. Esse que é o meu problema do ônus do não, sabe? Eu não gosto de magoar, às vezes eu me machuco assim, mas... Por aí você fez as suas reciclagens, né? Sim. A minha outra pergunta é aqui na antagonismologia, o antagonismo, medo do erro, aprendizado do acerto.
Aonde é, por favor? É na página 15, antagonismologia. A segunda linha aí, o antagonismo, medo do erro, sim, aprendizado do acerto. Então, isso aconteceu comigo. Porque medo de errar, nossa, isso é... Todos temos, eu né? Eu sei, mas alguns têm mais, né? Eu acho que eu tinha muito. E por isso que até eu enfrentei de aceitar esse cargo, né? Porque eu falei, olha, eu vou errar, mas também vou aprender e vamos fazer, né? E eu tive um caso muito interessante, que eu até vou contar nesse exemplo. Na reforma do elevador, eu tive contato com a empresa e eles falaram, na X época, X dia, a gente vai parar o elevador. E lá é um elevador só. E justo nos andares, nos mais altos, no 8º, 9º, eram os mais idosos. Eu falei, meu Deus, como eu vou fazer, né? Aí eu peguei e entrei em detalhe bem com a empresa, mandei e-mail. E aí eles falaram, não, tal dia, por e-mail mesmo. Eu falei, por favor, me mande, porque é uma prova para eu saber, né? Me mande e-mail. Eles mandaram, tal dia vamos parar. Tudo bem, peguei, comuniquei os condôminos, pus de novo aquele papel que eu sempre imprimia, em letra bem grande, a data, e pus no elevador. Aí a senhorinha que era do 9º falou, olha, eu não vou ficar em casa então, eu vou alugar um apartamento na praia, durante esse período, que seria uma semana. Tudo bem. E foi. Quando chega no dia que era para parar, não vejo o elevador parar, eu já levanto, vou olhar, falei, cadê o pessoal? Não veio. Liguei para a empresa, eles falaram, não, vai ser daqui a outra semana. Falei, como isso? Vocês marcaram, mandaram para mim e-mail, tudo, e eu fiquei nessa luta, ligando para eles, falando, tendo esse bate-papo todo, e a mulher já estava indo na praia. Aí, o que eu fiz? Eu mandei lá pelo celular dela um aviso para ela voltar, né? Porque ficar lá à toa. Mas, mesmo assim, ela já tinha dado adiantado. Eu sei que foi, na época, 3.200, uma semana. Pagou né? Alugou lá um apartamento. Ela veio, mas veio que brava e revoltada e falou que eu tinha que ressarcir esse valor para ela e tal. E como eu ia fazer, né? Eu pensei, mas depois ninguém quis. Em reunião falou, não é para devolver esse dinheiro, nada. Mas no fim eu fiz um jeito lá e liguei para a administradora, ela como é que fala? Me esclareceu e falou, não, vamos fazer isso. Mas vamos conversar com ela primeiro se ela parcela. Parcelou e eu fiz. Então foi um erro meu. Qual o erro, né, no caso? De eu não entrar um dia antes, eu confiei no e-mail e deixei. Eu não liguei um dia antes para a empresa e falar, é amanhã mesmo, ou então uns dias antes, confirmando. Você consegue falar os seus exemplos sem citar? Ah, tá. Tá bom. Ah, tá bom, tá. Ok. Tá. Mas para não entrar em especificidade da pessoa. Certo. Sim, tá. Sem muito detalhe. Tá ok, Rosa. Muito obrigada. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Sou detalhista. Infatologia, página 13, penúltima linha. Como que funcionam as atas das assembleias? Como escolher quem a escreverá se a maioria foge desta função ingrata? Por sorteio? Isso é um fato, né? A escolha da data? Não, escolha da... quem escreve? Para escrever a ata. Olha, se não for o síndico, geralmente tem que ser alguém. E se não escolher, a gente aponta, olha, você não quer ser? Vai dando uma forçadinha, né? Não quero. Quando não, às vezes a pessoa que secretaria... porque tem uma presidente que às vezes é a própria síndico que é o presidente. Ele é o síndico e presidente porque ninguém quer. E aí quando tem o secretário que escreve, geralmente a gente fala, faz você, entendeu? Ele que escreve, assim já fica. Mas é difícil mesmo alguém querer. Ninguém quer essa responsabilidade. Em legislogia, página 15, primeira linha, poderia dar uma visão de conjunto sobrepairante sobre a lei condominial? A lei condominial, ela sai, ela tem artigos, que nem eu tenho até um livro, né, lá, um livrinho
que foi dado por uma... E tem a lei, por exemplo, a lei condominial seria assim, tem a lâmpada de emergência, tem a lei para que não falhe essa luz de emergência. Isso é muito importante. Então, essas leis, que nem a do extintor, entendeu? Tem a época certa, não falhar, não atrasar, a lavagem de caixa da água, limpeza, higienização, tudo isso. E tem a avaliação da água também. Tudo isso são leis que não podem fugir de datas. Tem uma por ano, outra é por semestre, entendeu? Entra tudo isso. É uma coisa que não... Se falhar, está sujeito a multa. A gente tem... É muita seriedade isso. Essas são... E muitas outras leis, que eu não lembro todas. São muitas. Mas aonde que se pega? Pela internet pode se pegar essas pode leis? Se pegar, sim, pode. Porque até, eu não sei se aqui tem, mas, bom, pode, como é a internet, é Google, pode entrar na Secov. Secov é uma instituição bem dedicada a isso. Inclusive, pode ser até sócio, sem pagar nada. Você pode entrar lá, se você é síndico, e você quer saber perguntas, respostas, você tem tudo online. Então tá bom. É Secov, é muito boa. Vamos seguir aqui. Professora Rosa, Pensionologia, página 13, segunda linha. Poderia relacionar os léxico-pensenes com o tema do verbete? Personalizados com o tema do como que eu associo um pensene um pensene alinhado com esse tema do síndico. O que envolve um síndico diplomata? Acho que você poderia expandir essa questão. Você acha que tem muita terminologia muito complicada na legislação? Eu acho que léxico pensene é um conjunto de palavras, né? É um léxico. Eu acho que deve ser assim algum conjunto de palavras, algumas nomenclaturas que você tem que começar a entender para exercer a função correta. Você descobriu alguma palavra diferente que você não sabia até então? Nesse seu ofício aí de síndica? No momento assim não tô me recordando. Mas a ata de assembleia, que tem que saber redigir bem também, né? Sim. Tem a palavra quórum, né? Que eles falavam. Tem que ter... Eu falava, mas o que é quórum, né? É um número de pessoas, que conforme... Se não tiver um X número de pessoas, não é feito, né? Não dá para... Não que não é feito. A assembleia acontece, mas a aprovação... Não vale a aprovação, não dá isso. Tem que ter mais... Tem que ter um número, né? Um número X para isso. É um pouquinho complexo, né? Essa parte, assim. Mas, de qualquer modo, eu acho que esses léxico-pensenes é todo um modo de falar, um modo de conversar, um modo de se expressar que síndico deve, da função de síndico, né? Então, você tem que começar a aprender. Eu não sei nada, então, o dia que eu tiver que ser síndica, eu jamais serei tão magnânima como você, assim, de querer ser síndica. Eu entrei, como diz, com cara e coragem mesmo, sem saber nada. E fui indo, olha, eu ia em como é que fala? Feiras de síndico, fui em muitas, para eu aprender, conversar com outros síndicos. Então, isso é lexicologia, isso é léxico-pensene. Então tá. Você tem que aprender, você tem que conversar, você tem que ir eu fiz isso. a encontros, você tem que entrar nesse site específico. Sim, e eu sabia, comecei a receber convites, aí depois do primeiro ano, que eu ainda não sabia muito, já no segundo em diante, eu recebia convites de pró-síndico, Secov. Isso, aí eu ia mesmo, era longe eu ia, porque eu queria entrar nesse holopensene de síndico, saber como é que era feito, né? Maneiras... Então, é todo entendeu? Foi muito interessante. Uma lexicologia e tinha os coffee break, eu sou fácil para entrar num assunto com a pessoa, né? Tenho às vezes dificuldade em público, né? Mas assim com a pessoa, e aí aprendi muito, foi muito interessante para mim, me ajudou muito. Posso fazer mais uma, Rosa? Pode. Rosa, aqui na antagonismologia, outra vez, como é que você lidava assim com o lixo limpo, o lixo sujo? Era difícil, assim, de cuidar dessa parte, a reciclagem. A gente sabe que é uma coisa complicada, a reciclagem. As pessoas
As pessoas fazem, mas depois na hora desfaz, não sei como é que funciona. Quando eu entrei não tinha reciclagem. Então a primeira coisa que eu fiz, eu falei, olha, eu vou pôr reciclagem, que é muito importante, porque eu já vim de uma outra casa fazendo. Aí eu fiz o tal aviso que eu falo para vocês. Pus lá naquele do painel, do elevador, em vermelho, de novo pedindo a ajuda de todos, que eu iria reciclar. E na parte de baixo seria que não precisasse fazer a distinção de lixo, porque isso lá pela prefeitura de São Paulo ele é como é que fala? É uma cooperativa, só que a prefeitura pega da gente e deixa os trabalhadores, porque antes eles passavam com carrinho para pegar, agora não, a prefeitura ajuda que eles trabalham lá dentro, na prefeitura, para a divisão dos papel, lá. Mas eles é que dividem, então recolhe o lixo. Recolhe no total, com tudo junto. Então, eu falei, não precisem separar, já é uma ajuda, porque muita gente fala, vai ter que separar papel, já acha isso inconveniente. Não, porque aqui a gente separa, quer dizer, ou tenta separar, porque eu não sei se eu sei separar direito, mas assim, a gente separa, mas depois na hora de levar junta tudo. Sim. Então... não, orgânico não. Só não separa que nem eu separo. Por exemplo, leite, lata, papel, num saquinho. E desço amarradinho e desço naquele... no lixo, na lixeira que é para isso, reciclagem, entendeu? Então, eu falei para eles, vocês não precisam separar a reciclagem, e sim, junta tudo, que isso aí tem quem faça, né? Aí, olha, foi muito bem aceito, só que eu pus outro aviso. Por favor, vocês ao reciclarem, lavem os recipientes, tudo, porque senão pode ficar acúmulo de cheiro e contribui para inseto, barata. E a gente não adianta dedetizar, né? Se for assim. Porque dedetiza e a gente contribui para isso, e pus bem direitinho. E eu ponho sempre em letra vermelha, acentuada, assim, sabe? Mais uma vez agradeço, olha, foi muito bem aceito, por isso que eu falei do lixo sujo e lixo limpo, porque é um lixo sujo, mas, entendeu? Tem que ser, é uma reciclagem higienizada, né? Agora, outra coisa aqui é que tem outra pergunta, eu vou ler só para você ver como que isso está repercutindo, né? Professora Rosa, em Fatologia, página 13, terceira linha, de baixo para cima, o ato de contribuir com o ambiente reciclando material. Poderia explicar sobre esse tipo de reciclagem? Que tipo de reciclagem foi implantado no condomínio? Obteve sucesso dos resultados? É mais ou menos nesse mesmo... Isso, é o que eu falei, né? Porque deu muito resultado, o pessoal viu e cada vez tem mais. E eu não sei se aqui em Foz tem como solicitar pessoas que retirem. Tem, né? Porque lá tem prédio lá que até vende, dá um dinheirinho para o condomínio, quem precisa, sabe? Mas até a nossa intenção foi assim. Mas a gente também, eu fui pelo lado assistencial. Eu falei, se eu vender, eu não vou ajudar também os catadores, que eles estão lá ganhando fazendo isso, entendeu? Na prefeitura. E eu falei, de qualquer jeito a gente está ajudando. É um dinheirinho que vai ajudá-los e deixa para a gente o que está aqui, tá bom. E é assim, mas olha, fluiu muito essa parte de lixo, porque a outra coisa que eu reciclei foi óleo. Lá também eu solicitei uma empresa porque eu sempre fui vendo isso, que nem você falou, buscando na internet, reciclagem de óleo, porque eu falei, poxa, jogar na pia. Aí eu solicitei uma empresa, eles levaram para nós um galão bem grande e cada fritura, dependendo do que a pessoa, vai lá e joga. Aí depois, pela metade, o galão estando, eu já chamava, porque é muito pesado, para até encher até a boca, né? Eles vinham, retiravam e nos davam... Outro galão. Nos davam, produtos de... Não, o galão dava um outro e nos davam produtos de limpeza para o condomínio. Trocar. Em troca. Que legal. Então, e grande, tudo de 5 litros, sabe? E é assim que está sendo feito ainda. Isso mantém lá. A outra síndica continua. Porque, como diz, né, o time que está bom não se muda, né? Está ganhando, não se muda. Que bom. Então, acho que deu experiência para ela. Então, vamos lá. Professora Rosa, Pensenologia. Não, esse aqui eu já fiz, peraí. É outro. Fatologia, página 13, final da terceira linha. Poderia discorrer sobre a criteriosidade frente às decisões grupais? Tá.
Isso principalmente numa assembleia, essas decisões, sabe? Porque na assembleia vai se discutir, por exemplo, uma pintura de prédio, uma modernização de elevador. Então tem muita, um quer, outro não quer, outro pode, outro não dá porque o financeiro não ajuda, né? Então a gente tem que ter muito, a gente nem resolve numa assembleia certas coisas devido o grupo, sabe? Dependendo da decisão, ninguém foi coeso na hora. A gente pega e fala, olha, vamos decidir isso, vamos pensar melhor, fala para todos eles. Então, todo mundo fica, parece que até mais satisfeito, porque não se decide na hora, vai se pensar o que todos deram opinião. Então, mediante isso, a gente falava, olha, então eu vou resolver, depois a gente conversa melhor, fora da assembleia mesmo, a gente se reúne, porque podia fazer isso. Fora a assembleia, a gente estava num ponto tão bacana assim, a gente se reunia às vezes num cantinho ali, com alguns, até com o conselho fiscal também sem, condôminos sem ser nada assim de conselho, mas que participavam, sabe? A gente resolvia e depois chegava num consenso e era isso ou aquilo. Olha, sempre deu para se fazer um bom resultado. Um bom trabalho, né? Um bom trabalho. Em antagonismologia, página 15, segunda linha, poderia falar a respeito do antagonismo erro pontual, erro sistêmico? O erro pontual, eu volto naquele que eu falei de eu ter errado, não ter ligado para a empresa. Eu acho que foi um erro pontual. Foi uma coisa que aconteceu, né? Normalmente não era comum, uma coisa assim, durante toda a minha gestão. Agora, o sistêmico é aquele que é mais frequente. Frequente, Frequente, né? Que se repete. Olha, vou falar a verdade, eu não... que eu acho que nessa questão de condomínio, eu acho que erro pontual é mais assim, aceitável e vamos chamar assim, compreensível. Agora, o erro sistêmico não tem por que acontecer. É uma coisa que toda entende, já não tenho... eu já tomava muita precaução nisso já, porque se eu via alguma coisa e me falava, eu já procurava a reciclagem, eu já procurava, oxa, não posso fazer isso, não, isso aí não está correto. Comigo mesma. O papel do síndico é ir eliminando esses erros sistêmicos, né? Entendeu? Porque senão já não iria ser diplomata, né? Já ia ficar uma coisa... Pois nem iria ser síndico, né? Não dá. Já estaria fora antes de completar o... Isso. Você não teria sido convidada para ser síndica se você tivesse esse perfil de permanecer no erro sistêmico, né? Então, em paradoxologia, página 15, gostaria que falasse sobre o paradoxo do problema-solução? Problema-solução. Você já teve algum problema, assim, que daquele problema... levantou questões que aí resolveu uma série de outras questões. É isso que o paradoxo quer dizer, né? Problema, solução. É aquele problema aparente, assim, que você arrepia os cabelos quando você vê, mas dali vai sair a solução para uma série de questões, assim, que você às vezes nem se dava conta. Então, esse que é o paradoxo. Ao mesmo tempo que é problema, e se teve também, né? E se teve também. Se teve também. Não sei se essa questão. Acho que é muito, muito particular de cada um. Mas é possível. Estou tentando, sim. Mas é possível. Aonde tem gente junto, é possível acontecer isso. Eu teria uma logística aqui da minha experiência. Que aconteceu num apartamento que eu comprei em Portugal, em Cascais, em Portugal, e eu moro na Espanha. Então, eu fazia uma gestão de longe das coisas da obra. E eu fiquei sabendo que quebraram o apartamento todo. Eu conheci a pessoa que fazia a obra e ela tinha colocado ali na rua os entulhos. E eu achei estranho, porque não era dessa pessoa deixar na rua, ela sabia que era um condomínio e tudo. E aí o síndico me ligou, me mandou um e-mail, mas eu não conhecia ele. E me mandou um e-mail um pouco chateado, dizendo, olha, a pessoa que faz obra no seu apartamento deixou o lixo lá embaixo. Aí eu liguei para ele rapidamente e falei assim, não, minha senhora, porque era o último dia de abril, 1º de maio era feriado,
e a pessoa que recolhe da prefeitura, que recolhe o entulho, não vinha. Aí ele viu o lixo lá embaixo, mas aquilo ali não foi a culpa dele, da pessoa que eu contratei. E foi uma maneira de eu fazer amizade com o síndico. Porque eu respondi com diplomacia, falei, por causa disso, então me desculpa, então eu fiz amizade com ele através de um mal-entendido. Sim. Então é um problema que foi solução para outra coisa, né? E hoje a gente tem uma boa relação. Então, isso assim, é muito bom. Eu conheci ele uma vez. Você fez o certo, viu? Né? Deu certo. Você fez o certo. Eu lembrei agora, até o Caio me fez uma lembrança que eu sempre comento, às vezes, com os meninos, né? É o seguinte, no prédio tem tudo, ainda tem aquele estilo, ele é mais antigo, tem umas caixinhas na parede que são onde ficam as nets, né? O TVA, TV Net, Vivo, TV a cabo. E o que estava tendo era aquela, como é que chama, quando um pega do outro? Os gatos. Aí foi, né? Eu fiquei sabendo que tinha, porque a própria Net vai na prédio para fazer uma vistoria. E ele me falou, ele falou, fulana, dona Rosa, tá tendo uns gatos aqui. E eu falei, poxa, como vamos? Ele falou, vamos fazer o seguinte, a senhora põe uns cadeadinhos. Então, pus cadeadinho em todas as portinhas, porque antes era aberto facilmente as portinhas de cada andar. Aí eu pus e acabou, ninguém falou nada, sabe? Quem tinha, a Net tirou. Porque eles sabem quem tem. Não me falou, eu também falei, bom, não vou criar caso, não falei para a pessoa que tinha o gato, não falei nada. Apenas pus lá, a Net já tinha tirado mesmo, e aí foi um problema, né, resolvido dessa forma. Teve solução. Vamos lá. A verba autógrafa, Principiologia, página 14, segunda linha. Como aplicar na prática o princípio fundamental da acuidade nas priorizações? Na acuidade. É o que é melhor, né? Focar, né? Nas priorizações. Isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado, sabe? Eu, principalmente, eu tive que ter muito, assim, trabalhar muito a parte, até financeiro, porque eu gostava muito de fazer várias coisas e, às vezes, o financeiro não permitia, entendeu? E isso é uma coisa que eu trago até da vida pessoal, e eu levei para a parte de síndico. Já é também uma reciclagem que eu tive que fazer, porque tudo, vou fazer, depois uma horinha lá, também veio, né? Não é porque tenho toda a bola assim, eu também, né, precisei ajustar algumas coisas. E, olha, a administradora me o caixa está meio baixo, está não sei o quê, porque eu fazia, né? Eu mostrava para todo mundo o que eu fazia, mas também tem que ter o dinheiro reservado, aquela reservinha, né? E, então, isso é muito importante, ter a priorização, falar, isso, precisa mesmo? Ou, então, não, vamos deixar isso para outro momento, entendeu? Porque isso era muito fácil de eu querer ver o prédio bonitinho, para mim era a minha casa. O prédio, para mim, eu considerava, sabe, como minha casa, fazer dele o melhor possível. Então, eu acho que entra aí, né, a cuidar. Entra, sim. A prioridade, tem que ter prioridade com tudo, né? A verba autógrafa para fatologia, página 14, no final da primeira linha. Poderia comentar comunicação para psíquica? Foi mais ou menos que eu tinha já dado uma comentada, mas eu falo isso, a gente tem aquele insight, aquela sinalética, assim, dependendo do caso que você saber lidar mesmo, para ter sempre o condômino, se possível, nosso amigo, entendeu? Sem guerra, sem inimizade. E isso, para o psiquismo, é muito importante. E muitas vezes eu lembro de estar com certas pessoas e trabalhando o meu MBE, né? A minha mobilização, sabe? Porque tinha momentos que eu me sentia engolida. Eu tenho esse perfil, sabe? Se eu vejo uma pessoa com mais autoridade, eu fico meio acuada. Fico acuada assim, meio perdida. Então eu pensava, parava um pouquinho, mais ouvia do que falava, sabe? Mas isso já me ajudava. A pessoa falava, desabafava alguma coisa, porque sempre tem, né? A gente sempre vai ter, nunca vai falar, satisfaz todo mundo, entendeu? Certeza. Você faz o possível, mas tem sempre. Não vou falar para você que não era zero de tudo, não. Tem as coisas, as pessoas que, não gostei que você fez isso.
Mas eu tentava o meu melhor sempre. Mas na amizade, assim, eu queria que sempre os condôminos entre eles também ter amizade. Todos, eu procurava ver quem estava com um problema aqui ou ali entre eles. Era isso, a minha percepção. Eu percebia a maneira de alguém falar do outro. Não é por aí, entendeu? Não levava um negócio nada de fofinho, parava logo, sabe? Não... E isso foi uma coisa muito importante, porque síndico não pode, sabe? Entrar em detalhes, se o outro vai falar do outro, você fala, não, isso não é assim, imagina, deixar para lá, não pode mesmo, sabe? Porque a gente tem que fortalecer o lado positivo, para não virar, senão fulano falou, outro falou, vira uma bagunça, né? Uma guerra de sentimentos também, né? Não sei se eu respondi isso. Respondeu. Margareth. Página 14, em ciclologia, segunda linha, o ciclo da organização. Explica um pouquinho isso aí, como é esse ciclo da organização. O ciclo da organização é comigo mesmo. Em tudo, nossa, eu gosto muito. Quando eu entrei de síndica, a primeira coisa que eu fiz foi olhar todo subia, fui até a casa das máquinas, fui até a casa onde é a parte da água, na garagem. Nossa, o que eu vi, eu falei, não pode continuar. Isso aí foi logo no início. Já chamei o zelador e ele, eu botei a mão mesmo. Eu falei, olha, aqui na casa das máquinas tinha caixas disso, caixas daquilo. Os condôminos, acho que tinham essa liberdade na época, não tinha tanta vistoria pela própria síndica. Eu pegava e punha, por exemplo, aquela mesinha não serve mais. Ia lá para o fundo, subia o elevador até a casa da máquina e deixava lá uma peça de antena, uma mesinha quebrada, um colchãozinho pequeno, que às vezes de nenê velho lá. Nossa, eu falei, gente, não pode. E na garagem a mesma coisa. Tapete enroladinho velho, fogãozinho, sabe? Imagina bagulhos energéticos de todo jeito. Eu falei, de jeito nenhum, isso não pode continuar. Aí tiramos toda aquela bagunça toda, aquela bagulho mesmo, né? E chamamos lá, na época até chamamos um rapazinho que passava pela rua, né? Eu falei para ele, olha, vem cá, eu te ajudo, né, com alguma coisa. Ele retirou e, nossa, foi outra coisa. Limpamos a garagem, ficou sem nada. Tinha um quartinho também que hoje é o quartinho da reciclagem, né? Dos sacos de reciclagem. Foi um meio que eu arrumei para pôr a reciclagem, porque lá também era outros entulhos, era lata de tinta quando acaba de pintar um apartamento. O pessoal não quer saber da casa dele, mas joga na garagem, vai para o condomínio, em qualquer cantinho, sabe? Retirei tudo, não tem nada, sabe? Isso eu não... É uma coisa muito minha, mesmo na minha casa, como na casa de pessoas que eu esteja, ou no condomínio, como eu falo, eu tratava o condomínio como o meu, sabe? Minha casa. Sempre foi assim. Uma organização. E organização de documentos também. Eu comprei na época, que não tinha, um armário de aço para pôr todas as pastas, porque no início, quando eu entrei, eu mudei de administradora e aí as pastas vinham para mim e ficavam no condomínio, porque anteriormente as pastas ficavam na administradora. E no caso de um condomínio querer ver o que está acontecendo, o que tem, o que não tem, eu falei, não, é bom as pastas estarem com a gente. E aí eu arrumei um armário bem assim e pus as pastas. Eu lia, listava, dava para o subsíndico e punha lá. Então eu tinha à disposição de qualquer condômino. Aquele quartinho ficou para isso, para pôr material de limpeza, e ainda também mandei pôr piso, porque ele era todo no tipo cimento, rústico, cimentão, sabe? Então, foram feitas muitas coisinhas. A gente tinha também, isso é parte da organização, entendeu? Tinha uma portinha lá meio bichada, com cupim, foi trocada, tudo isso faz parte. Gorete. Sempre virou... Sempre. Certo. Eu tenho também, hoje eu não sou síndica, mas que eu continuo dando umas olhadinhas, eu continuo. Porque eu ajudo, entendeu? Eu falo isso, porque não sendo síndica, eu estou como condômino e ajudo a síndica. Eu participo e falo para ela até, olha, o que você precisar de mim, eu colaboro com você. Porque ela trabalha, ela é professora, ela trabalha, né? Então, desculpa. Então eu falo para ela, eu te ajudo no que for necessário. Então eu dou uma olhadinha, ela aceitou a ajuda, e eu olho, vejo se uma placa está caindo, se a outra está despencando, às vezes aquelas plaquinhas de extintor, né? De vez em quando tem uma no chão, porque às vezes solta.
chama o zelador, ele põe. Então, sabe, ficou bem no detalhe, olhando para estar uma coisinha simples, mas em ordem, né? Eu acho que isso é muito importante. Outra pergunta, não sei se você já comentou aqui, que eu cheguei um pouquinho atrasada, mas na primeira página, em fatologia ainda, tem na quinta linha, as assembleias sistemáticas acompanhadas de coffee break. Isso é muito importante. Essas assembleias com coffee break, teve algum efeito lá na penúltima linha, o ato de o síndico diplomata aproximar os condôminos? Teve? Isso é muito importante, gente, eu acho. Hoje, olha, eu fiz um curso recente, terminei agora, há umas 3 semanas atrás, de mediação e conciliação, para a gente trabalhar em Câmara de Arbitragem, lá em São Paulo, não sei se aqui tem também. Mas, olha, isso falou uma coisa que eu já fazia, já era nato em mim fazer. Eu, nas assembleias, eu preparava uma mesa, punha uma toalhinha branca rendada, fazia o cafezinho, e isso por minha conta. Eu não pegava dinheiro do condomínio, entendeu? Já para não ter o que eu vi, porque pode, não, vai gastar, para que fazer isso? Porque sempre, às vezes, acontece. Eu comprava bolacha, punha bolacha, cafezinho, água, copinho para café, tudo, e deixava, e ainda comprava, às vezes, um lacinho de flor. Punha uma florzinha, isso separado da mesa da reunião, que seria para mim e para a administradora, né? Então, durante toda a fala que tinha que falar da ata, e outra falar das coisas que iria se fazer, um relatório de contas que já foram feitas, as coisas, os serviços feitos, tudo isso dava a própria moça da administradora, que era a nossa representante do condomínio, ela falava, vamos dar uma pausazinha assim para o cafezinho? Aí todo mundo levantava, os que estavam lá, e geralmente as assembleias eram poucas, os apartamentos são poucos, mas geralmente vinha bastante, sabe? E aí parava e eu ficava olhando lá sentada, até os que tinham um pouquinho de atrito, na hora junto, eu ficava feliz, falei, olha só, tomando cafezinho, eles tomando e se servindo, e de vez em quando vinha um papinho, uma conversa, sabe? E era uma horinha assim gostosa, como qualquer coffee break, né? É muito gostoso. Você troca ideia, e um falava com o outro. E, olha, isso ajudou muito. Eu achei que foi muito saudável isso, sabe? E é uma coisa que eu sempre continuei, até eu sair da gestão. E cada um é né? Cada um faz o que acha, né? Mas eu acho uma coisa isso muito, muito, assim, importante para fazer. É uma dica. Tudo bem, Gorete? Ajudou? Em Códigologia, na página 14, poderia falar um pouquinho mais sobre o Código Pessoal de Fraternismo? Código Pessoal de Fraternismo? Então, baseado em tudo que eu já falei, acho que demonstrei um pouquinho da minha personalidade, né, do meu temperamento, sabe? Eu sou muito fraterna, sabe? É uma coisa que eu falo, isso sou mesmo. Eu gosto, eu tenho um olhar para a pessoa, independente de condomínio, sabe? Eu não sei se eu posso falar assim, mas eu percebo isso. Se eu estou numa condução, eu estou observando o outro, estou vendo se ele está precisando de uma ajuda. Já calhou uma vez da pessoa, em que lugar é esse, tal? Eu desci com a pessoa sem ser meu lugar, para ajudá-la a ir até onde ela precisava, entendeu? Depois eu voltei e consegui ir para onde eu precisava ir. Eu tenho esse olhar, sabe? Muito fraterno mesmo. E no condomínio é uma continuidade do que eu sou no dia a dia, sabe? No cotidiano. E aí o código é você registrar, né, as ações. Eu penso que o código é esse, o registro das ações que são fraternas, né? Que é isso, não é? Tudo bem? Oi, Rosa. Você pode ampliar ali na primeira página, página 13, na citaciologia, essa primeira citação, não tente impor a autoridade quando se trata de razão. Trata de razão? Isso. Isso é muito interessante, né? E muito importante para a gente. Não, porque assim, no meu caso, eu não tenho essa coisa de autoridade, assim, de impor. Já não é meu perfil mesmo. Mas, para mim, então, se a pessoa tem razão, é mais fácil, sabe? No meu caso, assim, não sei se eu estou explicando bem,
eu achei muito... Quando eu vi isso aqui, eu falei, nossa, não tenta impor autoridade quando só se trata de razão. Porque, por exemplo, eu entendi isso aqui assim. A pessoa tem, por exemplo, o condômino, ele tem razão no que ele está falando. Ele está certo. Por que eu vou usar da minha autoridade de síndica para desdizer o que ele está falando se ele está correto? Entendeu? Então, a gente tem que ir... ser coerente nisso, ver que ele está com a razão, não usar da autoridade, ou de síndica, ou de qualquer outra... Não vai usar, não vai medir forças com quem está com professor com aluno. Vamos que o aluno tem razão. E o filho mesmo. Às vezes o filho está certo. Eu aprendi tanto com meus filhos, em tanta coisa, e analisei coisas que eu não estava certa. Então, eu acho que é por aí isso. É um aprendizado, sabe? A gente não é... Né, a autoridade não leva a nada, né? Eu acho que... Tá certo. Obrigada. De nada. Eu vou pedir para você comentar a citaciologia seguinte, que eu achei muito interessante. Ser diplomata é discordar sem ser discordante. Então, porque a pessoa que é... Eu já li várias vezes esse diplomata aqui, eu achei bem... Eu mesma... Eu fiquei, quando eu vi essa frase, eu falei, gente, eu fiquei pensando, eu vi assim, eu analiso assim, sem ser discordante, porque eu posso discordar, se eu tenho a minha diplomacia, eu posso discordar, mas não tudo, por exemplo, porque o discordante, eu acho que é a pessoa que só discorda. Isso. Só discorda. É pessoal, né? Mais pessoal, né? Não quero, não sei o que, já é discordante, já a palavra parece que já fala, né? Discordar das ideias. Eu acho que o discordar de ideias e o discordante é mais pessoal, assim, né? Mais interpessoal. Isso. Então, deu para entender, Rosa? Não sei. Deu, não? Ficou bom. Eu entendi, mas às vezes para passar é que é mais complicado. Eu achei essa citação muito interessante. As duas eu achei. Achei muito bem citado aqui as duas. Oi, eu tenho uma pergunta aqui. Na verdade, é uma pergunta para expandir na fatologia, na linha 5. Como que é a aceitação de heterocrítica quando necessária? Como que é lidar com isso? Porque muitas vezes a pessoa vem com um ponto de vista, que é o ponto de vista dela, e vai fazer uma heterocrítica. Não, isso eu precisei reciclar. Como fazer isso? Precisei reciclar, sim, porque às vezes é aquela coisa de ego da gente, que, né, o que eu faço é tudo certo, não tenho que pôr objeção, né? Sempre é o correto, e não é por aí, entendeu? Eu já tive eu comentei com uma pessoa até, eu falei, olha, isso eu agradeço você ter falado, porque realmente esse lado meu é bem, que principalmente é um dos de não falar não. E eu sempre falando sim, eu atrapalhei lá algumas coisas na organização, sabe? E a pessoa me falou, você é muito assim... não seria uma poliana, mas é muito... Ela deu a entender isso, sabe? Quase poliana, né? Eu falei, não, você tem razão. Falei, é uma coisa que eu tenho que trabalhar, isso é muito sério. Não é fácil já na minha idade, mas eu vou enfrentar isso. Porque é uma coisa já arraigada, né, sabe? Quando você já vem desde... Porque esse é um lado que até muitos verbetes me ajudaram, de bonzinho. Tenho até do Leonardo, né? Não é da poliana, mas acho que é do bonzinho, síndrome do bonzinho. Síndrome do bonzinho, né? Eu peguei esse verbete e falei, olha só, aprenda com isso, porque não é por aí, né, também. E então, eu no início, não que eu não recebesse, mas não me dava bem-estar, sabe, de receber. E é uma coisa que eu comecei a reciclar também, porque é o que eu falei, né? A gente está num paradigma, a gente tem que ver o melhor mesmo, né? Ver o que pode ajudar, né, a gente para melhorar. Então... mas eu acho que a gente reconhece que a heterocrítica é valiosíssima, mas assim, gostar de receber, eu acho que ninguém gosta. Eu acho que você é normal. Fica confortável. Não é confortável. Né? Ninguém gosta. Agora a gente não vai desprezar nem menosprezar, a gente valoriza a heterocrítica. Mas é que tem vezes que você nenhuma você quer. Não. Isso tem que estar tudo bom. Meu filho até deu risada. É assim mesmo, né? Eu queria que a senhora expandisse aqui: o ambiente sadio acolhe,
A gentileza gera gentileza. Exato, eu achei bem bom esse mega pensamento. O ambiente sadio já começa, eu acho, pelos nossos pensenes também, né? E pelo ambiente sadio, que eu acho, porque que nem nos verbetes da Kátia, que ela trabalha muito com o bagulismo, né? Antibagulismo, né? Isso é muito importante. Você já tendo a casa arrumada, tipo assim, já dá uma coisa boa na gente. Eu sinto isso pela minha alma, acolhedor. Se é um dia que eu saio, às vezes pode acontecer, tem dias que a gente, mas não uma coisa constante, né? Então, no caso lá, eu estou falando do condomínio, arrumadinho, tudo. Nossa, dá uma. Às vezes chega a pessoa para ver, por exemplo, um novo morador, ele quer conhecer. Agora, você imagina mostrar um condomínio com bagulhos, com coisa, né? Já não dá um aspecto bom, uma aparência boa. Isso já ajuda muito, entendeu? Já vê que é uma coisinha organizada, né? Uma coisona, né? Um ambiente organizado. Isso é muito bom. E a gentileza, nossa, eu acho que a gentileza gera gentileza. A gentileza, nela, entra muito, para mim, eu acho que a gentileza entra a gratidão, sabe? Eu faço uma comparação. A gentileza, ser gentil, que nem, vou contar um pouquinho, assim, uma coisa rápida, acho que dá tempo, né? Um exemplo. Por exemplo, dia de mãe. Quando acontecia nos dias dia de mãe, eu punha um letreiro lá no elevador, parabenizando as mães, né? E como o nosso condomínio é pequeno, eu sabia quem era mãe e quem não era mãe. Que andar, que apartamento. E eu, quando era bem cedinho, eu comprava também do meu orçamento, uma coisa pessoal, porque não era absurdo. Florzinhas de violeta, vasinhos, e eu punha com uma mensagem, né? E na porta de cada mãe. Então, de manhã cedinho, eu já levantava para isso e depois voltava, né, para casa. Porque eu falei, esse horário, né? Quando era 6 horas, assim, já estava na porta de cada uma das mães. Então, é uma gentileza, entendeu? A pessoa ficava tão agradecida. Nossa, e gera uma coisa assim, sabe? Muitas iam lá, me agradeciam, mas isso também me parabenizavam. Esse não é o papel da síndica, é o papel da Rosa Cristóvão. Não, eu estou falando, é o meu jeito de, né, entendeu? Então, é muito gratificante. Que nem hoje eu não sou síndica, mas uma pessoa precisou do meu auxílio, né? Ela foi lá, me pediu, foi o que eu falei. No outro dia, ela foi e me agradeceu. Entendeu? Gera gentileza, gera gentileza. Ela foi lá. Eu não estou esperando nada, eu não espero isso. Eu fico feliz de fazer, sabe? É uma coisa mesmo da pessoa, né? Posso dar um comentário sobre isso? Porque esse gentileza gera gentileza me lembrou de um colega que trabalhava com trânsito e ele estava querendo fazer uma campanha no trânsito sobre exatamente com esse tema de gentileza gera gentileza. Que ele falou assim, se a gente está no trânsito e dá um sorriso para o vizinho, ele já te dá passagem, facilita com certeza as coisas, né? Então achei até que era interessante. Então, e essa gente... A menos que ele esteja fora do Iguaçu. Oi? A menos que ele esteja fora do Iguaçu. Aqui é difícil, Aqui é difícil, você pode sorrir que não dão passagem. E eu acho que isso tem tudo a ver com a tua frase enfática. Você podia comentar a frase enfática? Sim. A reciclagem, exemplarismo e a essencialidade do síndico diplomático propiciam aos condôminos convívio pacífico, respeito mútuo. Então, isso aqui, baseado em tudo que a gente já falou, já entrou um pouco de tudo, né? Do exemplo, no meu caso, a minha reciclagem, o meu exemplo, né? Das minhas reciclagens também, e o respeito mútuo, que eu sempre também mantive com as pessoas. E fui sempre respeitada, sabe? Nunca tive em palavras, em gestos, sempre com tudo que eu falo, que sempre tem as pessoas, né? Isso é em todo lugar, né? Que não aprova alguma coisa, mas o respeito sempre eu tive. Um bom dia, boa tarde, sabe? E os limites e responsabilidades fazendo com que as pessoas, do jeito que eu mais ou menos falei, solicitando com a gentileza, né? Ou por interfone, ou por um aviso no elevador, mas sempre agradecendo no final. Muito obrigado pela atenção, fico agradecida, sabe? E sempre assim, mesmo quando eu falei do lixo,
e a coisa começou a fluir, eu sempre falei assim, eu punha lá o papel, passava um pouquinho de tempo, a coisa fluiu, né? Eu já punha lá, agradeço a todos os condôminos pela reciclagem, que hoje está indo cada vez melhor, sempre agradecendo alguma coisa, entendeu? Sempre reforçando, e aí a pessoa, reforço positivo, né? Aí a pessoa vê e fala, poxa, ela está vendo o que a gente está fazendo, ela está reconhecendo, sabe? Sempre assim. Então, isso ajuda muito, entende? A gratidão, até eu tinha trazido um papelzinho aqui sobre gratidão, que também isso ajuda muito, né? A gratidão entra nisso tudo, né? Você agradece, é isso. Acho interessante, porque a função, né, do síndico, você tem uma representatividade ali no grupo, né, do prédio onde você está, e eu acho que esse tipo de exemplo ajuda a manter esse tipo de holopensene, de pacifismo, de uma boa convivialidade entre os condôminos, né? Então, acho que o síndico ele tem um papel, né, importante para contribuir com a mudança, né, daquele ambiente. Então, eu acho também isso importante. É bem, eu acho que nos exemplos que você coloca, fica bem claro isso, né? E é muito importante mesmo, porque é tipo um exemplo, eu acho que é tipo mãe e filho, sabe? Geralmente é um exemplo que pega... Então, é líder, né? Tem liderança. Liderança. Deu? Quer mais alguma coisinha assim? À medida que vocês perguntam, eu vou lembrando. Na página 14, binomiologia. Na terceira, aliás, na quarta linha, é o binômio bens comuns, bens particulares. Se você puder... Ah, tá. Então, porque... Binômio, bens comuns, bens particulares. Porque o condomínio, ele já é assim, ele tem o lado comum, que é de todos, e tem o lado que é pessoal de todo mundo. Tanto que eu tinha marcado, deixa eu ver se eu marquei aqui, em 2000, tinha uma data, mas tudo bem. Em 2006, não, foi 2002. Tudo bem, não lembro agora direitinho, mas teve foi aprovado o nome condomínio edilício. Edilício, o que é isso? É para separar, porque quando antes era condomínio só, hoje o condomínio edilício, que eles falam isso, por causa de ser separado, ter dois, tipo assim, a gente ser proprietário de lado numa parte comum e do nosso próprio, por exemplo, a nossa parte, a área comum e a área útil. Sim, a área como privativa. Isso, a privativa. Então, por exemplo, o nosso hall de entrada é a parte comum. Tanto você passa, eu passo. Só que assim, também tem que ser respeitada. Agora até eu lembro de um caso também de pôr, às vezes a pessoa gosta de pôr vaso, quadro, mas aí precisa ver como vai ser posto. Um quadrinho, beleza, pequeno. Agora, um quadro enorme, tipo uma sala, não é aprovado isso, entendeu? Então, é uma área comum. E isso também eu tive que conversar com determinadas pessoas. Você entendeu? Então, o condomínio tem que fazer a diferenciação, tem, né? Onde é a área que ele é dele, que ele faz como ele quer, e a área que ele tem que respeitar. Isso. Vamos dizer assim, seria mais ou menos porque isso, a área né? dele, praticamente, é o apartamento. Fora isso, por exemplo, uma parte da garagem que o condômino tem, a garagem dele, é dele, tudo bem. Saiu aquele trechinho que ele já vai andar, aquele pedacinho, já é de todo mundo, é comum. Então, o hall de entrada é meu e é do outro, de quantos estiverem lá. A gente não pode abusar. Você põe planta, eu ponho planta, de repente é um jardim. E aí o que acontece? Numa hora, isso é uma coisa que a gente aprendeu até em eventos de feira de síndico. Numa hora de uma precisão, vamos dar um incêndio. A pessoa sai do elevador, vai pela escada para fugir do incêndio. Com aquela coisa toda, assim, com tudo, com vasos e outros... Cria tudo mais, acidente, né? Pode criar problema, né? Cair, entende? Então, tem que estar o mais livre possível. Uma plantinha, beleza, é bonito isso. Num cantinho, mas... Só posso perguntar uma coisa que ela falou ali, me interessou. O que você falou em feira de síndico? O que você tem em feira de síndico? Eu prestei atenção porque você falou no início, né? Feira tem de síndico. Site que tem feira. Tem bastante. Mas o que se tem? O que se tem lá de produto? Tem palestras. Você vai até tem salas. Tem lugares que os eventos são, por exemplo, lugares grandes, de várias salas.
Então, você escolhe, por exemplo, naquela vai ter a palestra, que nem aqui em Foz, palestra X, palestra... Você vai escolher qual, ou dinâmica. Tem dinâmica no mesmo horário, tal. Lá, assim, lá vai falar sobre elevadores, não sei o quê. Na outra vai falar sobre prevenção de acidente. Na outra vai falar como agir num condomínio. Na outra vai falar sobre reciclagem. Fora as exposições que tem... De material. De material, por exemplo. Tem pessoas que levam lá... produtos para mostrar, olha, isso aí vai ser bom para pôr no condomínio, facilita a saída de água, é mais rápido. Aquele outro, isso é... Sempre tem coisas novas. Empresas de elevadores para mostrar qual que é melhor, qual não, porque tem várias, né? Isto também, fechamento, esquadrias. Então, a pessoa aproveita tudo que é para condomínio e manda lá naquela feira. E também tem o coffee break, que também faz parte, todo mundo conversa. Essa é a melhor parte. É a melhor parte. E geralmente a feira leva de 3 horas a 4. É bem interessante. Teve uma que a gente até saiu para almoçar e voltar, sabe? É um evento grande. Agora, tem feiras menores, entendeu? Então, tem aquela, eles falam, a Pró-Síndico, é uma que vocês podem ver. Tem a Secov, que é bem famosa, e mais algumas, sabe? Pró-Síndico e Secov é uma das mais... E ainda você recebe até certificado. Certificado? Recebe, da participação, e no final, às vezes, tem até prêmios também. E aí, dependendo da atuação do síndico, tem síndicos que recebem... tipo um troféuzinho, isso para impulsionar, porque é um incentivo, né, para mostrar que ele está agindo bem, está tratando direito, sabe? É bem bacaninha isso, é muito interessante. Eu vejo o seguinte, que tudo isso que você está falando tem relação na página 14 com a ciclologia. Eu queria que você pudesse ampliar um pouquinho mais, que é da quarta linha, de cima para baixo, que seria o ciclo saber, aprender, saber, ensinar. Isso. Então, eu acho que você acabou de dar o exemplo, que você aprendeu na feira e você está repassando para todos nós. Porque eu estou aprendendo muito com você. Não só no caso que eu nunca fui síndica, mas eu como condônima, entendeu? Então, eu estou aprendendo, eu vou reciclar, eu vou mudar, porque... Entendeu? Estou aprendendo aqui. Agora, isso que eu achei interessante. Pelo entusiasmo da Ana, é a próxima síndica, vocês perceberam, né? Eu vejo assim, que quanto mais você... Porque, vamos dizer assim, o meu motivo, ou vamos dizer assim, o que me atraiu, que o pessoal brinca, a cenoura do cavalo, foi a conviviologia. Porque esse tema tem, vamos dizer assim, me instigado muito, tem me feito fazer refletir, né, uma série de questões. Então, mas, lógico, vamos dizer assim, seria um aprendizado mais específico que eu estou tendo aqui sobre a convivialidade no condomínio. Então, lógico que eu vou reciclar a partir, porque agora eu estou aprendendo com você, né? Então, achei bem interessante. O seu nome mesmo? É Ana Rocha. Então, Ana, independente daqui, depois a gente conversa, eu posso te ajudar, dar e-mail e posso te auxiliar. Porque daí eu vou contribuir para uma, né, melhoria também, né? A gente já sabe, o holopensene vai mudar, a energia vai mudar todo, né? Vai refletir no entorno, né? Porque um mudando já ajuda outros, sabe? Vamos dizer assim, o síndico você já vê com outros olhos, de outra maneira. Né? E se alguém vem, às vezes, com crítica ou alguma coisa, você já está com outro pensamento, já vai ajudar. Não é por aí. Você ser síndico, ser todo esse aprendizado, você também já reciclou a tua maneira de condômino. Você dá, vamos dizer assim, a troca de papéis, né? Hora você está num, hora você está no outro. Sim, hoje eu já estou no outro e estou sabendo, né, também agir, respeitar a maneira dela, né? Porque, como a gente fala, ninguém é igual, não é verdade? Até outro dia, quando terminou... Porque eu junto os dois temáticas minhas que estavam no meu foco de interesse. A diplomacia e a conviviologia. Porque eu vejo que, né, através da diplomacia, você vai ter uma convivialidade mais saudável, né? É um caminho, né? Uma vertente, né? Não sei quem veio aqui na mini tertúlia, o professor Valdo fez o anúncio, né, do verbete. E ele falou sobre que aqui na CCCI, o comentário dele, né, eu achei bem interessante, que o assunto síndico é um tema controvertido aqui, que tem algumas crises, né, que se passam. Em todo lugar, obviamente. Né? Mas eu achei interessante que ele falou que aqui nós deveríamos ser síndicos super diplomatas. Não era só o síndico diplomata, né? Pelo tudo que a gente já sabe. Pelo nosso paradigma, teríamos que ser até um pouco, ter uma ênfase maior. E eu achei bem bacana que ele expandiu ainda, falando que o síndico, e aí até a Rosa pode falar da vivência dela, que o desafio do síndico é conciliar ideias,
tendências, interesses, isso, diversões. Tem que eu ficar acho de olho mais em tudo difícil isso. é o interesse, né? Eu vejo, mas na minha observação, né? É o conflito de interesses que eu acho que o síndico tem um papel, né? Vamos dizer assim, conciliador nesse conflito de interesses ali, né? Ele desempenha um papel importante. Importante, tem que ter muita diplomacia, né? Então, até porque a síndica atual, ela chegou em mim e falou: Rosa, outro dia eu assisti que todo síndico tem que ser mediador. Eu não dou para isso, não. Ela falou: não dou mesmo. Eu falei: não, você dá, você vai indo bem, entendeu? E ela está indo, sim. Ela começou que nem eu, sabe? E eu falei: não, você está indo bem, vai tranquila. Até quando terminou a assembleia, eu falei: olha, está ótimo, você está conseguindo fazer o que eu, na época, não consegui, com verba, tudo, está ótimo. Então, ela já ficou feliz também. Então, você entendeu? A gente vai entusiasmando. E não porque também, que nem teve reunião lá para síndico, eu não entrei essa vez, porque eu já estava 6 anos, quando eu retornei de Foz. Né? Alguns queriam que eu ficasse já e aquela bater na minha. Eu falei: não, deixa quieto. Não, mas se você falar, é você. Eu falei: não, já deu 6 anos. Aí ela entrou, eu fiquei tranquila e é tão bom isso. Né? E agora ajudo de outro lado, né? Gorete, você. Nem pergunto. Desculpa, Ana, já acabou? Rosa. Complementar que eu achei interessante assim, né? Foi um autoenfrentamento teu, né? Seu. É isso que eu achei interessante. Obrigada. Desculpa, Ana. Psicologia, página 14. O último ciclo, né? O ciclo ansiedade, impulsividade, precipitação. Fala um pouquinho disso aí, assim, no condomínio, por favor. Falo, sim. Esse é uma coisa que sempre me pegou muito. Eu trato de ansiedade, né? Eu já falei isso, que eu sou ansiosa, mas estou bem melhor. Então, tudo é para ontem, sabe? Se eu vejo um negócio, já é tudo que é uma precipitação danada, tudo muito rápido. E foi o caso que eu falei do financeiro, né? Eu não ia nem muito analisar, tem que fazer e não sabia, vai fazer. Não é assim, sabe? Então a gente tem que ter cuidado, porque esse lado ansioso, ele automaticamente ele nos leva à impulsividade e à precipitação, né? Já é uma continuidade mesmo. Ele já é uma coisa automática, já vai, você quando vê, já fez, já está fazendo, e aí, então não, é sentar, ficar com calma, a gente procurar, pelo menos tentar, né? Porque não é fácil o ansioso trabalhar isso, mas tem como, sabe? Tem como, e é isso que por isso que a ansiedade, impulsividade e precipitação já é uma continuidade, o ansioso já faz tudo ao mesmo tempo. Deu para... Tudo bem? A verbetógrafa gostaria de fazer um comentário em vez de pergunta. Sobre o exemplo de diplomacia citado, de ter colocado um bilhete no elevador avisando do vaso de plantas, e a tal pessoa ficou incomodada. Gostaria de contar uma experiência que tive 2 dias atrás. Minha chefe mandou um e-mail para todos os funcionários cobrando pontualidade. Porém, todos sabem que somente eu e mais uns 2 ou 3 funcionários costumamos chegar atrasados. Admito que, assim como a moradora do exemplo, também fiquei muito incomodada. Afinal, todos sabem, inclusive eu, quem são os atrasados. Acho que teria sido muito mais diplomático da parte da minha chefe chamar especificamente as pessoas com o hábito do atraso e conversar francamente conosco. Para ser sincera, me senti como se meu erro estivesse sendo exposto para servir de exemplo. Enfim, achei importante colocar esse meu ponto de vista, porque espero que talvez isso possa contribuir de alguma maneira. Você quer comentar alguma coisa? É uma coisa assim para pensar, assim. Ela não está pensando por esse lado, porque é assim, quando eu pus, ninguém sabia de onde vinha o vaso. Só eu, pelo que eu sei, porque ninguém, até muita gente, nossa, mas que vaso, né? Eu falei, não foi um vaso que caiu e a gente, né? Mas é só a pessoa mesmo que sabia, no caso. Então não ficou assim uma coisa propagada, né? De todo mundo ficar
Mas, por outro lado, existe uma técnica de impactoterapia que é por aí mesmo. Porque assim, ela está dizendo que ela já sabia que ela estava atrasada. Se ela sabia, por que ela não ficou, né? Por que ela não resolveu? Então, agora, foi como se fosse uma impactoterapia. Eu não estou justificando que foi a melhor maneira, não. Eu só estou dizendo que existe essa impactoterapia que é assim mesmo. Porque às vezes chamar no grupo, ou chamar pessoalmente, falar, às vezes não resolve. E a gente vivencia muito isso aqui na Conscienciologia também, né? Da coisa ficar explicitada assim, em público. Os trafares da gente explicitados em público. Tem a técnica do Consciência Cobaia, que é explicitar os nossos trafares em público, para a gente fazer uma reação qualquer e tomar pulso da própria evolução, né? Então, assim, eu não estou justificando o chefe dela, não estou no caso dela, só estou dizendo que existem casos que essa é uma impactoterapia. Que são técnicas, são duas técnicas. Né? A Rosa usou uma técnica, ela está propondo uma segunda técnica e pode ser pode ser que resolva, pode ser que tenha uma sequência, né? Primeiro fala com a pessoa em particular, se não resolver, fala em público. Eu não sei, mas que é uma técnica, a gente não pode descartar. Então, a gente tenta isso. Agora, eu acho que se ela ficou incomodada, eu até parabenizo ela, porque daqui para frente ela vai mudar, né? Eu acho que assim, teve uma época que eu conversando com uma amiga, a gente conversando sobre a heterocrítica, né? E eu recebo uma heterocrítica, eu fico assim, parece que eu estou chateadíssima, porque eu fecho e fico pensando naquilo. E essa pessoa falou assim, eu lido muito bem com a heterocrítica. Aí eu olhei para a pessoa e falei assim, claro, entra por aqui, sai por aqui, não faz nada com a heterocrítica, entendeu? Então, assim, o que é melhor, o que é pior quando você recebe uma heterocrítica? É gostar, por isso que eu falei, gostar de receber a heterocrítica, mas não fazer nada, ou não gostar tanto de heterocrítica, mas resolver a situação e, mesmo chateada, assim, resolver e resolver o problema. Entendeu? Então, assim, eu estou falando em termos da evolução da gente, né? Então, eu, por exemplo, às vezes eu deixo protelar algumas coisas que eu estou vendo que não está muito bem. Quando pego no meu calo, aí que eu vou tomar pulso daquilo. Por que eu não resolvi antes? Isso acontece comigo, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que acostumar a antecipar essas crises, né? E, Rosa, teve um caso até interessante, assim, rapidinho, um exemplo. Por exemplo, eu era assinante de um jornal, Folha de São Paulo, e... falei. Não falo o nome do jornal. Então, eu era assinante do jornal. Assinante de um meio de comunicação, vamos lá. Eu era assinante, e aí o que aconteceu? Quando chegava na portaria, sempre o zelador deixava na porta da minha casa, no dia seguinte eu pegava, tudo bem. Chegou no domingo, que é aquele... é bem grande, porque é maior, mais volumoso e tudo mais. Cadê o jornal? Não estava. Ninguém sabia o que aconteceu. E aí se sucederam 2 domingos assim. Aí eu pus um lembrete de acordo, mas bem... Não sabia realmente quem era, nada, né? Mas aí a pessoa se identificou pela revolta, brava, porque faz isso, assim, eu deduzia. Eu falei, não sei quem foi, eu só estou alertando, porque é uma coisa, né? É uma falta de ética, né? Uma falta de respeito. Pegar o jornal de quem não há... Eu falei para a pessoa, né? Mas ela... Não, eu não sei quem é, tal, mas a gente deduz... que pelo que você falou aí também, se toca, tudo, às vezes a pessoa... Acho que essas coisas são assim mesmo, gente. A gente vai evoluir, a gente se aborrece muito, eu não sei vocês. Mas a gente se aborrece muito. Quer ver uma coisa que incomoda a gente, que às vezes a pessoa nem fala? É o exemplo. Você está com uma situação que você não consegue resolver aquilo, está te incomodando de alguma maneira, mas enquanto está tudo muito calmo em volta de você, você vai deixando aquilo. Aí vem uma pessoa do teu lado e com o exemplo dela, ela não fala uma palavra. A maneira de ser, a personalidade dela, o temperamento dela, age de uma maneira diferente e que resolve aquilo de uma maneira natural. Aquilo é um tapa na cara da gente. Entendeu? Ela não falou uma palavra, não teve intenção de fazer nada, ela só foi ser o que ela realmente é. E aquilo dá um baque na gente. Aí a gente vai correr atrás. Por isso é que a gente tem aqui o princípio do exemplarismo.
pessoal, né? Então, assim, você aprende com o exemplo, mas o exemplo não é só aquele exemplo que a gente fica muito satisfeita de ver. A gente, às vezes, vê um exemplo que mexe exatamente com aquele nó-gordo da gente. Verdade, é. E aí a gente vai se mexer. Pega o microfone. Então, acho que tem de tudo, né? Então, eu fico meio assim, descrente até quando a pessoa fala que gosta muito de receber heterocrítica. É uma coisa diferente de valorizar a heterocrítica. Entendeu? Eu valorizo a heterocrítica, mas gostar é outra coisa. Fala. Eu falei que era o exemplarismo impactante, né? Que impacta, ele dá uma mexida, né? Eu acho que a vida é bem complexa, né? Tem mais alguma pergunta? Não, tem do seu filho ali, Alô, estava pensando, né? Você colocou uma série de qualidades, de traços aí do síndico diplomata, né? Quais você considera assim que são principais, assim, as principais qualidades de um síndico diplomata? Então, a gentileza, né? Assistência, disponibilidade, porque isso é muito bom também, ajuda muito. Tem muita coisa. Fraternidade, que você falou, né? Fraternidade, que você ressaltou aqui. Isso. O humor, viu? O humor é muito importante. Também. Sempre, de preferência, com sorriso, né? Ninguém vai forçar ninguém a rir, mas já muda a coisa, sabe? A pessoa às vezes está com aquele problema dela, que a gente sabe que todo mundo tem, né? Às vezes você vê que nem, a gente sabe de tantos casos que a pessoa entra em elevador, mora tantos anos no prédio e não conhece nem o vizinho de porta de frente, acho. Já ouvi falar isso. Então, eu pergunto, quando eu vejo uma pessoa diferente no elevador, eu falo, você mora aqui? Porque eu sei quem mora, quem não mora, né? Mas aí você mora? Não, vim visitar. Ou então eu moro, mudei agora recente. Porque às vezes estão para alugar, né? E aí, olha, muito prazer, meu nome é Rosa, viu? Moro aqui no 3º, qualquer coisa esteja à disposição. Estou pronta aí para qualquer... Que a gente aqui tem que se ajudar no que der, né? Sabe, assim, entendeu? Isso é muito bom, ajuda muito. Né? E não só como síndico, né? Até como morador, né? E tem muita coisa para... Eu vou... paciência, e tem uma coisinha só para eu ainda falar um trabalhozinho, uma reciclagem que eu fiz e não foi muito tempo. Porque eu só falei coisas assim, né? Também tem que falar Eu falava bastante da ética, tudo, e eu fazia uma coisa, que nem o professor Valdo fala, da cosmoética, é sutil, né? Ela é sutil, né? Sutileza da cosmoética. Nossa, como é sutil. Eu falava tanto de não fazer isso, fazer aquilo, e eu mesma fazia uma coisa errada. E eu falei, gente, eu estou fazendo uma coisa super errada. Eu pegava, às vezes, um tapetinho e ia lá no fundo, porque o meu apartamento é de fundo, e eu dava uma batidinha nele lá na janela, caía na garagem, certo? Não cai na cabeça, não cai no carro, não cai, mas está caindo na garagem. Na garagem, né? Eu falei, na área comum. Eu falei, nossa, aí sabe quando se toca? Agora cai a ficha, né? Mal de fazer isso. Mas aí reciclei, falei, olha, isso aí eu estava fazendo uma coisa bem errada, né? Aí eu faço outra maneira e não cometo mais isso aí. Mas foi um pensamento que me veio. Olha como a gente pisa assim numa coisa errada e mantém, né? Bom, isso. Aí eu queria saber assim, uma pessoa que está com vontade de ser síndica, ou tem vontade de ser síndico, qual a recomendação que você faria para ela? Para não ter receio, enfrentar, que nem eu fiz. Eu não sabia nada e entrei e consegui, né, de cada um, mas seguir esses exemplos um pouco e ninguém todo mundo é diferente, mas assim, pelo menos o básico, né, de ter assim o fraternismo, entender a pessoa, a gentileza e passividade, que isso é muito bom, né? Não se revoltar à toa, porque se for já assim não vai muito para frente, né? Que não ajuda. Agora eu estou vendo aqui um sinergismo, vocação, disposição. Você acha que você já tinha vocação para ser síndica? Eu acho que no fundo acho que eu tinha, assim, viu? Tinha vocação. Tanto que se calhasse de falar, vamos que saísse, assim, eu acho que eu enfrentaria de novo. Entendeu? Porque aí eram mais coisas para aprender, mais novidades. Eu que estou já há um tempo na família,
eu vivenciei muito essa vocação de ser síndica na casa dela, né? Antes de ser lá no apartamento, num prédio onde tinha síndico, já tinha esse ímpeto de manter as coisas organizadas, de deixar o ambiente limpo, de cuidar de manutenções que precisam ser feitas. Então, a vocação ela já existia, né? E aí, somado à disponibilidade de ajudar, a disponibilidade de ser assistencial, esses pontos de ser gentil com as pessoas, parece que foi fez um Shazam ali, né? Eu tenho a vocação, eu tenho a disponibilidade e por que não? Mas, óbvio, tem muitos traços que nós que acompanhamos bem de perto foram sendo trabalhados ao longo do tempo. Foram 6 anos, né? Mas eu percebo a riqueza dessa oportunidade para a Rosa no desenvolvimento. Acho bem bacana isso. Você já fez alguma ilação sobre o que você já foi no passado? Eu quero fazer. Eu quero fazer, viu, Rosa? Tenho bastante curiosidade, assim. Mas você nunca pensou em nada, assim, que te deu... Eu tenho até buscado, assim... de personalidade, assim, mas ainda não me veio nada, nem insight, assim, sabe? Mas personalidade é mais difícil, mas Sim. assim, temperamento de personalidade. Temperamento de personalidade. Tipo profissão, Sim. Gênero, o que você... E é uma coisa que eu sempre tive dúvida, nossa, o que eu gosto de fazer, sabe? Porque na minha profissão, né, secretária, de pedagoga, assim, eu falo, nossa, o que eu vim para fazer o quê? Porque eu gosto de tanta coisinha assim, diferente, sabe? Pela minha... É interessante, eu nunca cheguei a uma conclusão, e isso me dá interesse mesmo. Porque já deve ter trabalhado nessa área, né? De construção, não sei, mas de administração, de mediação, alguma coisa assim. Mas não é só mediação. E pelo que eu vi que você falou, ela já vem com esse temperamento de organização, né? Paragenético isso, né? Você tem lá uma lâmpada queimada, né? A tendência da mulher, como no padrão, né, que sempre se tinha, hoje muito mais autônoma, mas não, a lâmpada está queimada, eu vou chamar alguém para trocar. A Rosa sempre teve isso, a lâmpada aqui, eu vou trocar a lâmpada. Nossa, a primeira vez que eu troquei lâmpada foi quando eu me divorciei, porque eu nunca tinha trocado uma lâmpada. E eu trocava com o maior medo, assim. Agora, hoje em dia, eu troco lâmpada bem. Mas já tinha isso mesmo casada. Mas eu nunca tive essa... Para mim era difícil essa coisa. Para mim, síndico é uma coisa assim, fora da minha condição, assim, por enquanto, Rosa. Vou pensar mais. Mais alguma pergunta? Não, né? Alô? Então, Rosa, aqui a frase enfática, né? Eu acho que ela traduz um pouquinho esse processo bem, né? Traduz bastante esse processo que você colocou, mas também chamou a atenção essa questão do síndico ele ser um agente de reeducação, né? Para os condôminos. E aqui você coloca, né? Para propiciar, né? Além do convívio pacífico, respeito mútuo, mas conscientizá-los sobre limites e responsabilidades, né? Então, acho que a função do síndico em comprometer os condôminos de uma forma ativa sobre o próprio ambiente, sobre o próprio condomínio, né? Acho que isso é uma postura importante. O que você acha assim, sobre isso, de envolver os condôminos na participação, envolvê-los nessa responsabilidade? Não, isso é muito importante, porque é um grupo grande do condomínio e você sabendo falar e explicar o motivo e quais os limites e seguir regras, né? Porque tem regras, tem horário para as coisas e às vezes a pessoa nem não respeita. Tem muita coisa que nem uma furadeira antes do horário num sábado, né? Isso aí atrapalha o sono de muita gente que está querendo dormir até umas 10, isso aí é proibido, né? Entendeu? Então tem coisas que você tem que chegar na pessoa conversar, olha, você sabe que o horário... Tem gente que nem sabe, entendeu? Às vezes faz inocentemente, mas você tem que explicar, né? São partes, dar os limites, falar, não, o horário é esse, aqui, tem horário para noite ouvir música até X hora, tem tudo isso. Então, por isso que faz parte do limite e a parte dele de ser responsável e respeitar, né? E só para fechar, acho que assim, o que me despertou, achei interessante, é o papel do condômino.
né? Assim, não tinha pensado nisso. Quanto que cada um de nós está ajudando nessa pacificação, quanto que estamos ajudando nesse convívio saudável, né? Tem o papel do síndico, mas se cada um fizer sua parte, isso vai ajudar ainda mais, né? Então, assim, achei interessante para pensar no papel de cada um de nós, né, nisso. Tudo bem, Rosa, o nosso tempo acabou. A gente parabeniza você pelo verbete, pelas suas reciclagens, pela sua, assim, sua produção de síndica de 6 anos. Assim, eu pessoalmente te parabenizo, acho sim, muito interessante mesmo. A gente aguarda outros verbetes seus. Aplica tudo que você aprendeu lá no seu trabalho de síndico, né, para fazer outros verbetes, tá certo? Não precisa necessariamente de ser sobre esse assunto, mas pensa no outro assunto, que você tenha tido bastante experiência, tenha feito alguma reciclagem mais séria nesse tempo, e aproveita e faz outro verbete, certo? A gente agradece, então, a participação de você, a participação de toda a família, né, que veio dar o apoio aí. Nós agradecemos a presença de todos vocês, com perguntas, com as energias aqui, para ajudar a gente aqui no campo. As perguntas de todos os teletertulianos, a gente aguarda vocês em todos os dias. A gente tem tertúlia de 12h30 a 2h30, e a gente aguarda vocês, tá bom? E agora a gente passa para o nosso comercial. Obrigada. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 16 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais e 12 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados: o Rômulo com a Complementarium e a Pilar com o 10º Fórum da TENEPS. E antes nós teremos os Amigos Enciclopédia. Boa tarde a todos. Hoje estou aqui para falar um pouco sobre o programa Amigos da Enciclopédia. Para quem não sabe ainda, o objetivo principal deste programa é viabilizar financeiramente a manutenção de toda a estrutura necessária para a elaboração da enciclopédia. O holociclo, a holoteca e o tertuliário com transmissão diária das tertúlias. E parte desse recurso também é utilizado para a compra de dicionários, livros e periódicos. O aluno que fizer adesão ao programa, ele poderá acessar a Holoserve, que é o site das pesquisas da enciclopédia. Também poderá realizar o download gratuitamente da última versão da enciclopédia. Os interessados poderão entrar em contato com a recepção do CAEC ou através do telefone 3525-2652. Obrigada. Boa tarde. Gostaria de convidar todos os tertulianos e os teletertulianos para participarem do curso acoplamentário, que ocorrerá de 21 a 23 de novembro, com a temática Profilaxia do Autoassédio. Os EPICONs desse curso serão Alcir Alves, Everton Santos, Felipe Mansuri e Dulce Dal. Então, dentro desse acoplamentário, além de ter um dos objetivos de desenvolver a clarividência interassistencial, também será discutido técnicas de profilaxia do autoassédio. Então, é uma oportunidade para todos aqueles que pretendem aumentar o seu nível de desperticidade. Maiores informações podem ser obtidas na recepção do CAEC ou pelo telefone DDD 45 3525 2652. Obrigado. Boa tarde a todos. Convidamos para que possam enriquecer e aprofundar os debates com ideias, compartilhar energias no evento multidimensional do 10º Fórum da TENEPS e 8º Encontro Internacional de Tenepsistas da CCCI, reunindo nesse evento praticantes, pesquisadores e interessados na TENEPS. Esse evento será de 19 a 21 de dezembro, comemorando a primeira década com o lançamento do livro TENEPS Interassistência Consciencial Avançada e a proposição da nova IC, Instituição Conscienciocêntrica, dedicada à pesquisa e ao desenvolvimento da especialidade Tenepsologia. Haverá também
um pré-evento, quer dizer, pré-fórum, que é o curso Teoria e Prática da TENEPS, realização, então, da pré-IC TENEPS, de 15 a 18 de dezembro. E pós-fórum, no final de semana a seguir, haverá um acoplamentário temático, com a temática TENEPS, com a apresentação de 4 EPICONs, de 26 a 28 de dezembro. A transmissão do fórum será também EAD, transmissão online. Informações e inscrição, recepção do CAEC, 45 35 25 2652. O e-mail caec@caec.org, ou pode também abrir o site CAEC, www.caec.org.br. Muito obrigada e estaremos lá. Para amanhã, teremos o verbete Amaurose Ideológica, especialidade Politicologia, com a verbetógrafa Denise Paro. Obrigado e boa tarde a todos.